O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens e adultos que vão receber hoje a palavra de Deus e também o sinal da cruz, o Evangelho de hoje é claro para nós. Esse Evangelho foi escrito para a comunidade de Marcos, que é o evangelista, que nós estamos escutando. E nesse sentido, esse evangelista, ele estava tendo algumas dificuldades na sua comunidade. O povo estava com uma certa dificuldade e receio de acabar com as antigas práticas judaicas. Eu já falei aqui algumas vezes, durante o ano litúrgico, que os judeus tinham os judeus ainda têm, mais de 600 regras de condutas. Eles têm regra para tudo. Ao entrar em casa, ao sair de casa, regras quando morre, como vai ser preparado o corpo, como vai ser sepultado, tudo tem regra, tudo tem determinação. O tipo de carne que pode comer, a mulher que está no seu período ali, menstrual, ela está impura, ela não pode ter, ela tem algumas limitações, não tinha regra para tudo. E é isso que Jesus busca não acabar, porque Jesus não veio para acabar com a lei, mas para dar sentido a ela. E aí Jesus foi claro para esses fariseus, mestres da lei, que queriam tirar da boca de Jesus alguma heresia. E ele, sábio por ser Deus, fala: o que torna o homem impuro não é o que está fora, mas é o que está dentro do seu coração. Não adianta você seguir a Deus, fazer de conta que segue, participa da igreja, tenta mostrar para os outros que está na igreja, mas o coração está impuro, o coração não está reto, o coração não está coerente com o seu sacramento, com aquilo que você busca na sua vida, que é fazer a vontade de Deus. Portanto, Jesus ele é claro ao dizer que vai fazer verdadeiramente a vontade de Deus aquele que crava a minha lei no coração.
e não apenas fica vivendo a lei pela lei. Essa semana, desde sábado passado, nós encerramos ontem o Cerco da Misericórdia. E foi para nós uma demonstração de como nós ainda temos jeito. Como a nossa comunidade, de fato, quer ser de Deus. Nós ficamos por 7 dias, por 24 horas, desses 7 dias, com o Santíssimo exposto na Igreja Nossa Senhora Aparecida, e a paróquia toda, com as suas pastorais, movimentos, grupos, capelas, estiveram lá, por alguns momentos, revezando na vigília ao Senhor, presente na Eucaristia. É isso que Jesus quer de nós, uma busca sincera, não um fazer de contas, porque é muito cômodo eu vir para a missa uma vez na semana, no domingo, venho na missa e depois eu esqueço que eu sou cristão. Para ser cristão é preciso compromisso diário, é preciso perceber a própria vida, fazer o exame de consciência. Como que está a minha caminhada? Será que eu estou apenas cumprindo preceitos ou de fato eu busco amar a Deus no meu coração? Como que está o meu trato com os pecados? Será que eu tento e luto contra o pecado? Ou será que eu já me dou por vencido e permito que o pecado me domine e não o contrário? Como que eu lido com as realidades que me tiram da comunhão de Deus? É isso que Jesus quer nos mostrar. A lei, para Jesus, não pode ser uma ameaça, não pode ser um fazer de conta. A lei não pode nos privar de algo que vai nos tornar verdadeiramente livres. Jesus quer homens e mulheres plenamente livres e não escravos da lei, não escravos do pecado. Assim como tem aqueles que vivem no pecado e não querem voltar para Deus, existem muitos escrupulosos que ficam contando coisas, ficam colocando empecilhos na misericórdia de Deus. Também é as duas formas. 2 tipos de pessoas que não vão merecer o reino de Deus. Como que eu vou merecer o reino de Deus? Buscando na minha vida fazer a vontade dEle, mesmo tendo consciência do meu pecado, mesmo tendo consciência da minha limitação, eu não me dou por vencido. Eu quero me esforçar para ser de Deus. Se hoje eu cair, eu não vou dar por vencido, eu não vou desanimar, porque é isso que o espírito do mal quer de nós. Quer que nós pecamos, desanimemos e não participemos da comunidade. É muito natural. Quando eu começo a entrar no pecado, eu naturalmente vou me afastando da igreja. E não poderia. Quando nós estamos no pecado, é aí que nós precisamos de Deus na nossa vida. Participando da Eucaristia, buscando a confissão, buscando os sacramentos, esforçando todos os dias da nossa vida. Ao cair, levantar. E sempre nesse caminho, sempre nesse peregrinar. E já caminhando para o fim da nossa reflexão, que hoje a nossa missa tem a entrada, fazer a vontade de Deus. Foi esse o esforço que nós fizemos durante todo o mês de agosto, falando das vocações. Na primeira semana nós refletimos sobre a importância dos ministros ordenados na igreja, o padre, o bispo, o diácono. Na segunda semana tivemos a Semana da Família, lembrando da importância dessa célula fundamental da igreja na sociedade e que tem sido tão bombardeada. Nós também refletimos sobre a vida religiosa, homens e mulheres que deixam tudo para seguir a Deus. As freiras, os freis, os monges, aqueles que fazem os votos, que seguem uma regra. Essa é a vida religiosa. E na quarta semana nós refletimos sobre a vocação dos leigos, aqueles que dão a vida por Jesus na comunidade e servem nas nossas pastorais, movimentos, e também lembrando dos catequistas. É a catequese que deve ser numa paróquia o centro dela. Uma paróquia sem catequese é uma paróquia sem alma, é uma paróquia morta. Se você perceber uma paróquia que a catequese está fraca, a paróquia automaticamente estará fraca. Por quê? A catequese é a alma da paróquia, é a pastoral das pastorais. Portanto, hoje, queridos jovens e adultos, vocês vão receber a palavra de Deus
e nós estamos iniciando o mês da Bíblia, e vocês também vão receber o sinal da cruz na vida de vocês. Que esses dois símbolos não fiquem só no símbolo, mas que de fato entre no coração de cada um de vocês. E faça os frutos necessários para que vocês possam perseverar na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.